Graças e paz, meus irmãos. Podem ficar bem à vontade aí, sentados. Quanto tempo que eu não venho aqui. Engraçado é que agora eu estou mais perto, né? Agora a gente está congregando aqui no subúrbio, na igreja Batista Jardim Primavera, do pastor Naldo, que estava aqui ontem. E aí a gente ficou mais tempo sem aparecer por aqui. Ficou mais perto, mas ficou mais distante, por conta da demanda do trabalho. Venho acompanhado da minha esposa, que está ali, tocando, e do meu filho, que está ali chorando. Agora você pergunta assim, por que ele está chorando? É porque ele quer comer? Não. É porque ele quer ir para casa? Não. Está chorando por quê, Arthur? Ele está chorando porque ele não está tocando bateria. Botou a mãe para tocar e ele, na hora que vocês começaram a tocar, quando a noite fria caiu sobre mim, ele olhou para mim e falou, essa eu sei tocar. Então eu vou convidar depois aqui o Ministério de Louvor para cantar novamente essa música, para ele tocar, para ver se ele para de chorar. Vai tocar, Arthur? Aí, ó. Então para de chorar agora. Só não sei se ele vai caber na bateria. Meus irmãos, eu fico feliz em estar aqui, tá bom? Eu fico feliz por esse clima aqui. Por quê? Porque eu gosto muito de EBD. Eu estou me sentindo aqui na EBD. Pena que eu tô em pé, mas eu prefiro sentado na EBD, mas tudo bem. Hoje nós estamos aqui para falar de um tema muito importante. Parece simples, mas esse tema traz uma afirmação muito importante para nós. Então você que está aqui, eu gostaria de ministrar uma palavra com base no texto que Paulo escreveu ao povo de Filipos, cartas de Filipenses, no seu capítulo 1. Jesus, a nossa razão para frutificar. Um tema que parece um tema simples, uma frase comum, mas essa é uma afirmativa, irmãos, muito forte. Uma afirmativa muito séria. Precisamos compreendê-la bem. Livro de Filipenses, seu capítulo 1, no verso 20, vai dizer assim: aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. E já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que, pela minha presença, outra vez, a exaltação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Deus aplica essa palavra no nosso coração. Fala conosco através daquilo que o Senhor já ministrou
ao meu coração, lembrando que o Senhor tem total liberdade para ministrar algo novo, para trazer algo novo para nós, se essa for a tua vontade. Mas se a tua vontade é aquilo que o Senhor já direcionou, que o Senhor nos dê clareza, que o Senhor nos dê direção, para que possamos compreender aquilo que o Senhor quer falar conosco. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Paulo, ele está escrevendo essa carta aos Filipenses, porque naquela igreja surgiu um grande questionamento. O apóstolo Paulo havia sido preso, e agora aquela igreja está perturbada, com a pergunta: será que o apóstolo Paulo vai morrer? Será que ele vai ser executado? Será que perderemos a nossa referência? Será que Deus não vai permitir que ele seja solto? E aquela igreja encontrava-se angustiada, temerosa, porque Paulo era a maior referência daquela época. Então, só de imaginar perder aquele homem de Deus já era algo que trazia muita tristeza. E o apóstolo Paulo então escreve uma carta com a intenção de não só confortar o coração daquela igreja, mas de fortalecer a fé daqueles irmãos, dizendo: olha, eu tenho uma plena convicção de que, independente do que aconteça agora, Cristo será engrandecido, o nome dele será engrandecido, quer pela minha morte, quer pela minha vida. Porque para mim, a minha razão, não de frutificar apenas, mas de viver, é Cristo. Quer vivo, quer morto, eu sei que se vivo, eu vou frutificar. Olha a convicção desse homem: se eu permanecer vivo, eu vou frutificar, eu terei fruto. Mas se eu morrer, eu estarei com Cristo. Ou seja, eu vou colher aquilo que eu estou plantando aqui, porque eu sei que o meu final é Cristo. E nós estamos trabalhando com esse tema: Jesus, a nossa razão de frutificar. Razão. O que significa razão? Segundo o dicionário, a razão ela tem a origem na palavra latina ratio e na palavra grega logos, que significam reunir, juntar, calcular. Portanto, razão significa pensar, falar ordenadamente, com medida, com clareza e de modo compreensível. Eu resumo a razão, porque aqui é um tema altamente filosófico. A gente poderia abordar a razão na visão de vários filósofos, mas segundo a minha visão, que não tenho nada de filósofo, tá bom? A minha visão bem rasa, a razão é o motivo que justifica a ação. Eu resumo a razão dessa forma. O que é a razão? A razão é o motivo que justifica alguma ação. Por exemplo, você presencia uma discussão, uma briga, aí você vai intermediar aquele conflito, você pergunta: qual é o motivo dessa briga? Qual é a razão? Porque você quer saber o que é que justifica isso estar acontecendo. Por que está acontecendo isso? Então isso é a razão, a busca da razão, a busca do motivo para justificar aquela ação. Por que razão ou por qual motivo você escolheu vir com essa roupa hoje? Por que razão, por qual motivo você escolheu vir com esse sapato, com essa sandália? Por que razão, por qual motivo você escolheu sentar na cadeira que você está sentado? Então a razão nada mais é, na minha visão, de que um motivo que justifica a ação. Quando eu falo que Jesus é a razão, eu estou dizendo: Jesus é o motivo pelo qual eu
frutifico. E frutificar, o que é frutificar? Frutificar, segundo o dicionário, é criar ou dar frutos. Em seu sentido figurado, significa dar resultado. Mas é interessante essa questão do frutificar no meio do povo de Deus. Outro dia eu estava conversando com alguns jovens e eu perguntei, porque falamos muito disso. O crente, ele tem que dar fruto, ele tem que dar fruto, ele tem que dar fruto. Aí eu perguntei, o que é frutificar? O que é dar fruto? Que fruto é esse? Aqueles jovens sem nenhum tipo de resistência ou de parar para analisar, não, já foi dizendo diretamente. Qual é o fruto que o cristão dá? Ganhar vidas para Jesus. De forma muito simples, de forma muito rápida. Eles falaram, o fruto que nós damos é ganhar vidas para Jesus. E o interessante é que vivemos há muito tempo acreditando nisso, de que o fruto que nós temos que produzir é ganhar vidas para Jesus. Aí a gente fica todos os anos em conflito consigo mesmo. Ai meu Deus, eu nunca ganhei uma vida para Jesus. Esse ano eu não ganhei ninguém para Jesus. Eu não estou frutificando, eu não estou dando fruto. Queridos, dar fruto não é ganhar vidas para Jesus. Não é ganhar pessoas para Cristo. Eu falo com propriedade, com convicção. Ninguém aqui, dessa casa, dessa igreja, os que estão presentes e os que estão ausentes, nunca ganharam ninguém para Jesus. Você nunca frutificou alguém para Jesus. Porque esse não é o nosso papel. Porque essa não é a nossa função. Nós não temos o poder de convencer o homem a aceitar Jesus, a se render a Jesus. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 3:6, ele vai dizer que no máximo o que nós fazemos é plantar a palavra ou regar a palavra que foi plantada. Quando ele vai intermediar o conflito que estava tendo naquela igreja, uns diziam, eu sou de Paulo, o outro, eu sou de Apolo. Paulo chega e fala, não, peraí, vocês não estão entendendo. Eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento, quem faz o papel da conversão, quem ganha a pessoa, é o Espírito Santo. Então dar fruto não é isso. O nosso papel sim é de anunciar o Evangelho, de anunciar a palavra, mas o convencer não cabe a nós. Então o fruto não é isso. Fruto é aquilo que eu produzo na minha vida, não é aquilo que eu produzo na vida do outro. Então nós primeiro precisamos compreender razão. O que é razão? O motivo, a justificativa. E é um motivo com base em uma análise ordenada, uma base clara, um motivo claro, justificado. Não é dizer por dizer simplesmente. E frutificar então, o que vem a ser frutificar? Não é ganhar almas para Jesus. O fruto do Espírito que devemos produzir, na verdade, são atitudes comportamentais. É o que Paulo vai falar em vários trechos da palavra: bondade, longanimidade, amor, autocontrole, mansidão. Esse é o fruto que nós estamos tratando. Esse é o fruto do Espírito Santo. Atitudes comportamentais, características minhas que precisam ser anunciadas, geradas em mim. Não é o que eu produzo no outro, fruto é o que eu produzo em mim. Então, fruto, atitudes comportamentais. Eu preparei aqui, mas eu não vou falar sobre isso. A razão, poderia falar por qual motivo Jesus é a razão para frutificarmos. Eu poderia falar da razão existencial. Essa razão é de origem natural. O homem não tem como desviar-se dela. Cristo é a nossa razão para frutificar, por quê? Porque nele
se origina tudo, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Então, naturalmente, Cristo é a razão de frutificarmos. Eu poderia falar da razão com relação à dependência. Por quê? Essa parte eu vou frisar porque é interessante. A razão, Jesus é a razão por conta da dependência que temos dele. Quando fala de frutificar, você tem que sair daqui hoje, ciente, que você gera fruto, mas você não é árvore. Você gera fruto, mas você não é árvore. Você é galho, que pertence a uma árvore. Que árvore é essa? Jesus. Então, a razão da dependência se dá pelo fato de que só conseguimos frutificar se estivermos na árvore. Interessante porque hoje, em muitos momentos, nos comportamos como se nós fôssemos árvores, como se tivesse autossuficiência. Não, nós damos frutos, mas nós somos galhos, ramos, não somos a árvore. E a dependência se dá também porque o fruto ele necessita, eu não entendo de agricultura, mas eu sei que o fruto ele se alimenta da seiva da árvore, que em uma linguagem figurada para nós é o Espírito Santo de Deus. Então, Jesus é a razão para frutificarmos, por quê? Porque temos total dependência dele para que isso aconteça. Eu poderia falar também da razão da gratidão. Essa não é uma razão que o homem não tem como desviar-se. É ele escolher frutificar como forma de gratidão por tudo aquilo que Jesus fez, faz e continuará fazendo. Mas eu quero mas focar essa mensagem no porquê frutificar. Por que frutificar? Razão é o motivo pelo qual eu faço algo. Frutificar é gerar, apresentar resultado. Mas nessa noite eu gostaria que você confrontasse a si mesmo com essa pergunta: por que frutificar? Por que você acha que deve frutificar? Por que eu devo frutificar? Por que eu devo direcionar a minha vida a gerar frutos? Por que eu não posso decidir se frutifico ou não? Por que eu tenho que aceitar que eu tenho que frutificar e ponto final? Por que eu não posso tomar a minha decisão, a minha escolha? Eu vou falar de 3 motivos para responder essa pergunta: por que frutificar? Primeiro motivo, de tudo que eu falei para trás, daqui para trás, se você quiser deletar da mente, você pode deletar. Se você sair daqui sem lembrar de nada que eu falei, não tem problema. Mas eu preciso que você lembre desses 3 motivos de por que frutificar. Primeiro motivo, porque os frutos é a evidência de que permaneço em Jesus. Por que frutificar? Porque os frutos é que dizem que se eu permaneço de fato em Jesus. Não é o quanto eu venho para a igreja, não é o quanto eu leio a Bíblia, não é o quanto eu oro. O que demonstra a permanência do cristão em Jesus é os frutos que ele produz. Se não tem fruto, não tem permanência em Jesus. João 15:2, Jesus vai dizer: todo ramo estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto ele poda para que dê mais fruto ainda. Por que eu devo frutificar? Porque os frutos vão permitir que eu permaneça em Jesus. Porque os frutos vão anunciar que eu pertenço a Jesus. Porque os frutos vão dizer que eu estou em Jesus. Muito mais do que o quanto eu venho para a igreja, o quanto eu oro, o quanto eu prego, eu canto, eu toco, não. O que vai dizer se você está ou não em Jesus são os frutos. E esse é o primeiro motivo pelo qual devemos frutificar. Não adianta falar,
Não adianta declarar, eu sou servo, eu estou em Jesus, se os frutos não denunciam isso. Queridos, tem coisas na Bíblia que são muito simples. Eu acho que de tão simples, que às vezes a gente deixa elas passarem assim, passar de largo, passar desapercebido. Tem coisa na Bíblia que é tão séria, apesar de ser simples, que parece que às vezes a gente faz de conta que aquilo não está ali. Olha o que Jesus está falando aqui. Olha a declaração de Jesus: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele é cortado. Queridos, isso é muito sério. Se eu desejo permanecer em Jesus, eu tenho que lutar para permanecer frutificando. Mas estamos vivendo uma vida como se os frutos não fossem necessários. Estamos vivendo um evangelho que não transforma mais, que não muda mais, que não exige mudanças mais. Esse evangelho não é bíblico. Eu sou assim, eu nasci assim, eu vou continuar assim. Que evangelho é esse que não muda, que não transforma? Entrou para a igreja, como costumamos falar, era um pedaço de cavalo, em uma linguagem popular. E agora? Agora é o cavalo inteiro. Não muda. Continua bruto, bruta. Continua ignorante. Continua briguento, briguenta. Fuxiqueiro, fuxiqueira. Que evangelho é esse? Que não apresenta o fruto da transformação. E a gente ainda acha que a gente está em Jesus. A gente ainda acha que a gente é servo. A gente ainda acha que a gente está caminhando rumo ao céu. Jesus deixa bem claro, olha, se não produzir fruto, você é cortado. Eu te amo, mas você vai ser cortado. Por quê? Porque galho que não produz só serve para roubar, para tirar a energia de quem quer produzir. Irmãos, precisamos olhar para nós e fazer uma autoanálise. Será que eu tenho frutificado? Ou será que na árvore eu tenho tentado matar os que estão frutificando? Entenda que para você atingir os galhos que estão frutificando, você não precisa estar fazendo intriga, fazendo fofoca, fazendo da pessoa. Não é só dessa forma. O simples fato de você não frutificar, você já está roubando a energia da árvore e impedindo que essa energia fosse direcionada para que outro frutificasse mais e mais e mais. Nós precisamos olhar para esse texto e todos os dias olhar para a nossa natureza e para as coisas que precisam ser mudadas e falar para nós mesmos: se eu quero permanecer em Jesus, eu preciso mudar isso. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. A gente está esperando um clique do Espírito Santo e a gente vai acordar em um belo dia e acordou diferente. Eu era bruto, agora eu sou manso. O que foi que aconteceu? Eu não sei o que aconteceu, eu só mudei. Isso não existe, querido. A mudança vem a partir de uma atitude. A mudança vem a partir de uma decisão. Você não frutifica por quê? Porque você não quer. Se você não está gerando fruto é porque você ainda não decidiu gerar. Olha, um motivo que faz com que uma árvore não gere frutos, dentre muitos que possam existir no mundo da agricultura. Mas eu sei que uma coisa que pode impedir da árvore dar bom fruto é, primeiro, uma semente ruim. Uma semente deficiente certamente irá gerar uma árvore deficiente, que por consequência irá gerar frutos deficientes. A semente é a palavra de Deus. Há defeito nessa semente? Então já descartamos essa possibilidade. O segundo motivo que eu conheço, que eu sei que pode fazer com que a árvore gere fruto ruim é a falta de poda. Entenda, a roseira, por exemplo, ela é uma árvore que ela precisa ser podada. E no podar da árvore, muitos galhos se vão.
E aqueles galhos poderiam produzir flores. Mas entenda, o agricultor prefere tirar os galhos e permitir que a luz entre para toda a árvore, do que deixar aquele emaranhado de galhos, que vai produzir mais flores, porém as flores serão deficientes, porque não irão receber o sol necessário, a seiva necessária. Então ele prefere produzir menos, com qualidade, por isso ele poda, do que produzir mais deficiente. Então o segundo motivo que pode fazer com que uma árvore gere frutos deficientes é a falta de poda. Só que nesse mesmo texto de João, Jesus deixa bem claro: eu sou a videira, e o agricultor que cuida dessa videira, sabe quem é? O meu Pai. Não tem como dizer que o agricultor é ruim. Então por que não produzimos? Porque não queremos, porque não tomamos a decisão de produzir. Só que nós precisamos lembrar que se eu não produzo, eu serei cortado. Fala assim hoje, bora falar assim: se eu não produzir, não, tá fraco, eu sei, a gente não está em grande número, mas o tanto que está aqui dá para fazer bem melhor. Se eu não produzir, eu serei cortado. Então cuidado, porque esse aqui quem está falando é Jesus. Isso aqui quem está falando não é o pastor, não é o líder, não é o pregador, não. Quem está falando isso aqui é Jesus. Está em mim, mas se não produzir, vai ser cortado. Vai dar lugar para quem queira produzir. O segundo motivo pelo qual devemos frutificar é para alimentar o mundo, para alimentar as pessoas. Para que serve o fruto? Você já viu uma árvore consumir do seu próprio fruto? Tem alguma árvore que faz isso? Geralmente o fruto é para quem? É para o outro. Filipenses, o texto que a gente fez a leitura aqui, Paulo vai deixar bem claro: caso eu continue vivendo no corpo, eu terei fruto do meu trabalho. E ele vai falar qual é esse fruto. Lá na frente ele vai dizer: convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês. Aí ele vai dizer qual é o fruto: para o seu progresso, para a sua alegria na fé. Paulo está dizendo: se eu permanecer vivo, eu vou continuar frutificando. Que fruto é esse? É para o progresso de vocês, é para a fé de vocês, é para a alegria de vocês. Paulo entende que o fruto que ele está produzindo não é para ele, é para o outro. E aqui está um dos maiores obstáculos que nos impede de produzir. Sabe o que é? É que nós não queremos ser bênção na vida do outro. Não queremos produzir para o outro, porque fruto só beneficia o outro, pelo menos aparentemente. Porque às vezes nós julgamos que o outro não merece. Por exemplo, sabe aquele vizinho problemático? Todo mundo tem um vizinho problemático. Seja o vizinho que fala alto demais, te incomoda, seja o que bota o som alto, mas todo mundo tem um. Quando aquele vizinho vem com toda a ignorância te tratar mal, você não acha que ele merece uma resposta calma? Você não acha que ele merece assim: não, meu irmão, me perdoe? Você não acha que ele merece um pedido de perdão? Você acha que ele merece o quê? Ele merece ser retribuído na mesma moeda. Se ele vem com 2 pedras, a gente responde com 4. Se ele vier com 4, a gente pega um caminhão de pedra e vai contra ele. Mas o motivo pelo qual devemos frutificar é porque essas pessoas estão feridas, essas pessoas vivem aprisionadas, essas pessoas são pessoas sedentas e elas precisam ser alimentadas, e só quem produz o fruto para alimentá-las somos nós. Uma pergunta que eu fiz lá na igreja outro dia, e aí no meio da pregação eu abri para quem quisesse responder, e aqui eu vou abrir também, se você quiser responder. Se quiser responder, Thaís, fica à vontade. Todos aqui servem a Deus, sim ou não? Como é que se serve a Deus? Praticando os mandamentos dele. Que mandamento, por exemplo? Servir a Ele. Como é que serve a Ele? Adorando. Alguém mais?
Como é que a gente sabe? A gente se orgulha de falar isso. A gente enche o peito para falar isso. Eu sou uma serva de Deus. Eu sou um servo de Deus. No momento da dificuldade que a gente vai orar, Senhor, eu não aceito essa situação, porque eu sou um servo de Deus. Tá bom, você é um servo, ok. Como é que você serve a Deus? Porque servo, escravo, servindo, adorando a Ele. Alguém mais? A gente tem uma dificuldade de responder essa pergunta. Ninguém tem facilidade de responder essa pergunta. Na prática, como é que é isso? Ela sabe porque ela estava lá. Querido, Jesus vai ser questionado acerca qual é o maior mandamento da lei. Jesus vai dizer, olha, o primeiro e maior mandamento é amar o Senhor teu Deus. Sim ou não? Aí ele vai falar, ele foi perguntado acerca do primeiro, certo? Mas ele vai dizer, eu vou dizer para vocês também o segundo, porque ele é semelhante a esse. Qual é o segundo? Amar o teu próximo como a ti mesmo. Só que vai ter um outro momento que que o texto bíblico vai dizer, se você não ama ao seu irmão a quem você vê, como pois amarás a Deus a quem não vê? Se você juntar essas duas verdades, você sabe qual é o resultado? O primeiro e maior mandamento é amar a Deus. O segundo é amar o próximo. Mas o interessante é que quando eu junto ela com a segunda verdade, eu só consigo amar a Deus se primeiro eu amar o próximo. Então essa pergunta é respondida: como é que eu sirvo a Deus servindo ao próximo? Queridos, você não serve a Deus quando você está aqui com seus braços abertos. Não, aqui você está adorando. Você não serve a Deus quando você está com seus joelhos dobrados. Você não serve a Deus quando você está lendo a palavra. Não, isso é adoração. Não, serviço é trabalhar, é agir. Como é que eu faço isso para Deus? Servindo ao próximo. Sabe o que é mais interessante e a gente não percebe? É que Jesus vai dar um questionamento. Naquele grande dia, o texto bíblico vai dizer que quem tiver à sua esquerda vai ouvir: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Aqueles homens e mulheres que expulsaram demônios, curaram enfermos no nome de Jesus, agora está ouvindo: apartai-vos de mim. Jesus vai dar um motivo. A pergunta é: qual é o motivo que Jesus vai dar para estar mandando eles se apartarem dele? Qual é o motivo que vai fazer com que homens e mais homens sejam lançados no inferno? Jesus vai te dizer assim, ó: porque tive fome, não me deste de comer; tive sede, não me deste de beber; estive nu, não me vestiste; preso, não me visitastes. Queridos, o motivo pelo qual Jesus vai rejeitar homens e mulheres é porque eles não serviram. Serviram a quem? Eles vão perguntar: Senhor, quando foi que eu te vi com fome, com sede, nu, preso? Quando deixasses de fazer aos pequeninos, deixasses de fazer a mim. Como é que eu sirvo a Deus? Servindo pessoas. Então por que frutificar? Porque o fruto que eu produzo vai alimentar a vida de pessoas. E é assim que se serve a Deus, alimentando os que necessitam, os sedentos, os que têm fome e sede. Terceiro motivo. Qual foi o primeiro? Vocês nem lembram mais. Qual foi o primeiro motivo? Isso aqui, a psicologia já fala que isso aqui é normal, tá bom? Esquece mesmo, se não estiver anotando já era. Primeiro motivo: por que eu devo frutificar? Porque os frutos é a evidência de que eu permaneço em Jesus. Se eu não frutifico, eu não estou em Jesus. Segundo motivo: por que frutificar? Para alimentar o mundo. Terceiro motivo: por que frutificar? Porque foi para isso que você foi chamado. Porque foi para isso que você foi criado. João 15,16, o texto vai dizer: vocês não me escolheram, eu os escolhi, para irem e darem fruto,
fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhe conceda o que pedirem em meu nome. Jesus deixa bem claro, não foi você que escolheu a Ele que escolheu a vocês. E o objetivo que Ele nos escolheu foi para nós irmos e darmos frutos. Bondade, amor, longanimidade. Aí o interessante é que tem dia que a gente acorda a fim de frutificar. A gente acorda dando bom dia para todo mundo, o domínio próprio está lá em dias, a gente se controla, dirigindo, que é um dos lugares mais difíceis para ser crente, é no trânsito. Quem é que dirige? É difícil ou é fácil ser crente dirigindo? Quando vem aquele cara e olha para você e fala assim, só podia ser uma mulher. A vontade que você dá de pegar o carro um dos lugares mais difíceis de ser crente é no trânsito, porque a gente está ali dentro, acho que ali a gente... Mas tem dia que a gente está tão bem, que até no trânsito vai abençoado. A pessoa quer nos fechar, a gente para de vai abençoar, Deus te acompanhe, em nome de Jesus. Aí no outro dia acontece, aí não, agora não vê não. Às vezes a chance era até do outro, mas a gente mete o carro na frente. A gente não quer dar mais bom dia para ninguém. Inconstantes. Hoje eu quero ir para a igreja, amanhã não quero não. Hoje eu quero fazer a obra, Senhor, amanhã não quero não. Inconstante. Aí Jesus vai dizer, eu te chamei para que você vá e dê fruto. Mas Ele não vai dizer apenas dê fruto, Ele vai dizer que o seu fruto permaneça. Não é fruto por um tempinho aqui. Aqui eu estou crente, agora eu não estou mais, não. Permaneça. Permaneça calmo, permaneça com autocontrole, permaneça com amor, permaneça na fé, permaneça na esperança. Não queira dar um fruto passageiro, porque sabe quem é que dá fruto passageiro? Tem uma fruta, tem uma árvore que ela dá um fruto passageiro. Ela só dá fruto uma vez. Que árvore é essa? Tem uma árvore que ela só dá fruto uma vez na vida. A bananeira. Bananeira só dá fruto uma vez. Na hora que o fruto é tirado, no mesmo instante, o facão que tirou o fruto é o mesmo facão que arranca ela. Para quê? Para nascer outra, para dar fruto de novo, porque ela só dá um fruto. Não foste vós que me escolheste, mas eu que escolhi a vós, para que vá e deem fruto, e que o fruto de você permaneça. Por quê? Porque aqueles que dão um fruto temporário. Não sabia que a bananeira dava fruto uma vez só, né? Aí arranca o cacho da banana, deixa a bananeira lá, nunca mais na vida ela produz nada, vira árvore de enfeite, vira uma palmeira comum. O nosso fruto não pode ser circunstancial. O salário caiu na conta, aí é longanimidade, aí é domínio próprio, aí no trabalho eu sou uma bênção de Deus, a conta está recheada, aí aquele patrão que me persegue, meu Deus, Deus te abençoe, eu oro por ele e tudo, as contas chegaram, o dinheiro acabou, agora não, agora eu sou mais crente, agora eu estou atribulado, quem vier, não irmãos, o fruto tem que permanecer, porque não adianta dar um fruto temporário e passageiro. Foi para isso que você foi chamado. Você foi chamado para frutificar. Porque é assim que nós servimos a Deus, produzindo frutos, gerando frutos, para que outros se alimentem. E aqui está o problema, digo mais uma vez. A gente não quer produzir para o outro, mas a gente quer que o outro produza para a gente. Às vezes a gente deixa de exercer o dom que Deus nos deu por conta do outro. Às vezes a gente deixa de vir para a igreja por conta do outro. Às vezes a gente para de adorar por conta do outro. Às vezes a gente para de ser quem nós somos por conta do outro. Mas deixa eu te dizer uma coisa, o outro não tem nada a ver. O motivo de você não estar frutificando, a culpa é sua. O motivo de você não estar gerando, a culpa é sua. Por quê? Porque foi para isso que você foi chamado. Deus te chamou para isso. Jesus te escolheu para isso. Mas fulano, mas ciclano, esqueça o outro. Produza fruto para que esse que te persegue se alimente, se necessário for.
Você foi chamado para isso. Se você não sair desse congresso com essa mentalidade, as coisas vão continuar se arrastando na sua vida. Por quê? Porque a vida com Deus, ela é medida por atitude, por escolha. Eu escolho produzir. Ainda que taquem pedra em mim, continuarei produzindo. Ainda que queiram me derrubar, eu ficarei tranquilo, porque eu sei que o agricultor é Deus, a videira é Jesus, a seiva é o Espírito Santo. Eu vou continuar produzindo. Me olhou torto, a gente já fica atribulado. Para os jovens então nem se fala. Olha, juventude, o mundo está aí cheio de atrativo para nós. O mundo está aí oferecendo várias e várias coisas para tirar o nosso foco, a nossa visão. E se a gente vacilar, é ladeira abaixo. Se você não tomar uma decisão de permanecer em Jesus, se você não tomar uma decisão de permanecer frutificando, se você não entender que você foi chamado para isso, se você não entender que o fruto evidencia a sua permanência em Jesus, você não vai ter força, você não vai ter capacidade de permanecer. Mas você veio aqui nessa noite para ouvir da parte de Jesus que você foi chamado para frutificar. Jesus é a razão de você existir. E o motivo que Ele idealizou para a sua vida foi: gere frutos. Gere frutos aonde você estiver. Gere frutos no seu trabalho. Gere frutos nos seus estudos. Gere frutos na igreja. Irmão, se tem um lugar difícil da gente frutificar, é na igreja. Na igreja é difícil de frutificar. Por quê? Porque na igreja a gente não entende que, apesar de ser crente em Jesus, somos todos seres humanos. E aí, às vezes, a gente, por conta da atitude do outro, não, é igual o irmão. Tem aquele irmão que ele pega o irmão, ele grita dentro de casa, ele grita, ele bate, ele tira a onda. Na rua é manso igual um poodle, mas dentro de casa, às vezes a gente está com esse comportamento na igreja. Aqui dentro a gente quer fazer, quer acontecer, não quer gerar fruto. Por quê? Porque o fruto quem se alimenta é o outro não merece, o outro não é digno. Queridos, literalmente, estamos todos no mesmo barco. Homens e mulheres pecadores, falhos, que foram chamados por Jesus Cristo para viver em novidade de vida. Mas tem dia, querido, que a gente precisa se alimentar do fruto do outro. A gente não se alimenta do nosso próprio fruto. Tem dia que o outro está precisando do fruto que você tem para produzir. Sabe aquele dia que você não está bem, que você está para baixo, mas você se depara com uma pessoa que te dá um bom dia, e aquele bom dia muda a sua estrutura. Sabe aquele dia que você não está bem, mas encontra uma pessoa que te dá um abraço, e aquele abraço muda todo o seu dia? Tem dia que a gente precisa se alimentar do fruto que o outro produz. Isso é bom ou não é? Mas saiba que tem dia que o outro também está precisando se alimentar do fruto que você tem para produzir. Às vezes nós nos colocamos muito no papel da vítima. Parece que a coisa só acontece com a gente. Parece que Deus não me ama. Todo mundo me persegue. O mundo não gira em torno de você. Está todo mundo na mesma situação. Tem dia que a gente está bem, tem dia que a gente não está. Aí Paulo vai dizer que nós devemos nos preocupar não só com as nossas coisas, mas também com a coisa do outro. Porque o dia que você não estiver produzindo, aí o outro produz na sua vida.
O dia que o outro não estiver produzindo, aí você produz na vida do outro. E assim caminhamos, assim vencemos, assim permanecemos na videira. Por que frutificar? Lembrando, primeiro, porque os frutos é a evidência que eu permaneço em Jesus. Segundo, para alimentar o mundo. Terceiro, porque foi para isso que você foi chamado. Deus quer te usar. E quando a gente fala assim, olha, Deus quer te usar, a gente vai logo para o lado pentecostal. Todo mundo tem um lado pentecostal. Aí quando a gente pensa que Deus quer usar, a gente já pensa, eita, será, Senhor? Tem gente, a gente é batista, eu sei, mas tem gente aqui que é doido para ser. Senhor, eu quero ser. Hoje eu queria, é normal. Mas Deus quer te usar para algo muito mais eficaz do que isso. Deus quer te usar para alimentar pessoas. Deus quer te usar para sarar pessoas. Não é você que vai sarar, mas é o Espírito Santo através de você. Deus quer te usar para sarar feridas, curar feridas. E você está aí todo travado, toda travada, sem querer frutificar, porque você acha que ninguém reconhece o fruto que você produz, porque você acha que as pessoas não estão nem aí para você. Deus te chamou para frutificar. Deus te chamou para frutificar. Jesus é a nossa razão de frutificar. Que você saia daqui nessa noite com essa convicção. Se você não frutifica, você não está em Jesus. É duro, a gente não escuta mais esse tipo de coisa. Parece que não pode mais falar dessas coisas, mas é a realidade. Você pode estar na igreja, mas não pode estar em Jesus. Você pode vir para o culto, mas você não vai estar em Jesus. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele é cortado. E todo que dá fruto, ele é podado, para que dê mais fruto ainda. Se você já produz fruto, deixa eu dizer uma coisa para você. Você vai passar por um momento de dificuldade. Se você produz fruto, você vai passar por um momento de perda. Sabe por quê? Porque aquele que produz, independente da quantidade, ele vai sempre passar pelo processo da lâmina do podador. Então quando Deus tira, é para que você produza mais. A lâmina sempre vem, irmãos. A lâmina vem, a dificuldade vem para todo mundo. O problema é que para uns ela vem de definitivo, te tirando daqui, vai ser queimado. Para outros não. Para outra, a dificuldade vem para nos aprimorar, para produzirmos mais e mais e mais. Que Deus em Cristo Jesus te motive sempre a produzir, e que você decida hoje: eu vou produzir, eu vou frutificar, independente dos levantes, das dificuldades, eu decido frutificar, porque foi para isso que Deus me chamou, porque pessoas precisam se alimentar desse fruto, e porque os frutos que eu produzo me certificam de que eu permaneço em Jesus. Amém? Que Deus continue te abençoando. Eu agradeço por essa oportunidade, em nome de Jesus. E o Ministério de Louvor está devendo pelo menos o refrão daquela música, senão meu filho vai me cobrar. Olha lá, ó. Agora, a não ser que vocês tenham outra coisa para fazer, agora a gente vai se alegrar ainda mais, tá bom? Quando tem bateria, a gente se alegra ainda mais. Se ele vai caber na bateria, eu não sei, mas ele quer tocar.
Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Por isso eu pulo, 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 pulo na presença do Rei. Por isso eu danço, 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 danço na presença do Rei. Por isso eu grito, 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 grito na presença do Rei. Por isso eu corro, 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 corro na presença do Rei. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Amém. Vou fazer uma oração final para a gente, despedir em nome de Jesus. Só aqueles que entenderam a mensagem e que decidiram que a partir de hoje vão frutificar. Você vai colocar a mão no seu coração, vai fechar os seus olhos e vai falar isso com Deus. Faça um compromisso com Ele. Não é comigo, não é com a igreja, não é com o pastor, não é com o seu líder. É um compromisso com Deus de frutificar, mesmo em tempos difíceis, mesmo em ambientes hostis, você vai gerar frutos. Se você deseja fazer isso, coloque a mão no seu coração e ora, pedindo a Deus que te direcione a produzir aquilo que Ele necessita que você produza. Soberano e eterno Deus, o Senhor nos trouxe aqui nessa noite para entendermos a necessidade de gerarmos frutos, porque são os frutos que demonstram que permanecemos no Senhor, porque são os frutos que alimentam os sedentos, os famintos que estão aí fora necessitados de Cristo, porque é dessa forma que nós servimos a Deus, alimentando esse mundo. Senhor, em nome de Jesus, que possamos sair daqui entendidos de que o Senhor nos chamou, o Senhor nos criou para gerarmos frutos, Senhor. Essa é a nossa identidade, isso está no nosso DNA santo. O Senhor nos chamou para frutificar. Então nós te pedimos, nos direciona, Senhor, em qual área, de qual modo, de qual forma o Senhor quer que frutifiquemos. Que venhamos deixar, Senhor, as aflições, que venhamos deixar os levantes, que venhamos deixar as perseguições de lado e que possamos tomar uma decisão de frutificar em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Os teus filhos que nessa noite entenderam a tua palavra, nós oramos pedindo pelo enchimento do teu Espírito Santo, porque o fruto só é gerado quando a seiva do Senhor, que é o teu Santo Espírito, vem sobre nós que somos os ramos dessa videira. Que no nome de Jesus possamos ser completos do teu Espírito Santo, que possamos ser cheios do teu Espírito Santo, para que possamos produzir frutos e frutos que permaneçam em nome de Jesus. Continua abençoando a juventude desta casa e que o Senhor possa acrescentar vigor, que o Senhor possa acrescentar ânimo para que eles continuem batalhando, lutando e vencendo para a glória do teu nome. Oramos também para que essa juventude
alcance os jovens desta comunidade, desse local, que necessitam do Senhor, que necessitam ser alimentados pelos frutos que esses jovens irão produzir a partir de hoje. Nós te agradecemos por essa noite, no nome de Jesus. Amém e amém. Do Tarcísio e sua família. Eu não sei se as meninas contaram. Vem cá. Quem foi que estava responsável? Foi Emily? Não, vem cá, você também. Ontem, viu, Priscila? Ontem, Janderson disse assim: olhe, amanhã a pessoa, o conjunto, a banda que estava programada, não vai vir. Só que sabe de uma coisa? Deus vai fazer alguma coisa. Eu estou contando para testemunho, irmãos, para a sua vida. E ele disse: olha, eu não sei o que Deus vai fazer. Ontem que tinha, a luz faltou. A luz faltou, ficamos todo mundo no escuro. A banda que veio ficou aqui sentadinha. O pastor começou a pregar e não teve nada. E aí depois eu vou querer, nós vamos orar por essa família abençoada aqui, ó, que ainda peguei o solo ali, ó. E aí eu fico vendo assim como Deus tem planos e Ele trabalha nas mínimas coisas. E aí ele me disse assim: quem vai ficar responsável é Nayara e Emily, as duas. Eu digo: oh, glória, amém, Jesus, amém. Aí eu disse: vocês que vão ficar à frente mesmo, são jovens. Eu sou uma jovem que já está perto do 5.0. Está entendendo? E aí o que acontece? Elas estavam aqui e aí disse: olha, vamos ver. Aí essa daqui chegou hoje. Oh, minha irmã, eu não sei não. Aí quando eu chego aqui, já depois de muito tempo, porque saí daqui já no lixo do dia, né? E quase que eu não voltava, mas cheguei. Aí eu vejo ela aqui pegando um microfone e digo: milagre. Que ela chegou aqui bem ruinzinha hoje, viu, irmãos? Mas Jesus, Jesus maravilhoso. Olha aí. E a gente ouve essa palavra maravilhosa. E eu quero glorificar a Deus pela vida de Tarcísio, pela vida da Priscila, pela vida do Arthur, que tocou ali a bateria abençoadamente. Então, essa família, Deus preparou, foi esse. Quando ela chega, ela diz assim: não vamos transmitir não, porque não vai ter som. Eu digo: menina, quando eu vi a abençoada sair do carro, Priscila, eu digo: ali, ó, violonista, ministra de louvor, bota a menina para tocar. Ela está em casa. Você está em casa, Priscila. Você é dessa casa também. E eu fico vendo como Deus faz as coisas. Hoje pela manhã eu falei algo no Betel. Deus está fazendo algo e precisamos estar sensíveis àquilo que Deus está falando a você. Precisamos ser sensíveis à voz do Espírito. Não é como você quer. Não é como eu quero. Mas é como Ele quer. É da maneira dEle. É da forma dEle. E é por isso que precisamos ter essa sensibilidade do Espírito. Então eu louvo a Deus, irmãos, pela sua vida, que você esteve aqui, todos vocês, por essa família abençoada que esteve aqui conosco, por essas irmãs que assumiram o compromisso diante de Deus e aceitaram a missão dada por Janderson, e por vocês que estão aqui, que também aceitaram estar aqui nesta noite para ouvir Deus falar. E eu quero convidar vocês a estender as mãos para esta família abençoada de Tarcísio. Nós vamos, todas as vezes que o pastor Pereira, está aqui, ele sempre pede que a igreja abençoe a vida daqueles que estão aqui nos abençoando também. Então nós vamos, estenda as mãos e nós vamos orar
sobre esta família, sobre estas irmãs, sobre todos que aqui estão, né, para que a bênção do Senhor esteja sobre eles, em nome de Jesus. Pai de amor, de eterna bondade, nós queremos agradecer, porque o Senhor é o nosso Deus. E nós te louvamos, Senhor, porque cabe ao homem os planos, mas a resposta vem do Senhor, como diz a sua palavra. E tudo que o Senhor tem feito nestes dias tem sido conforme, ó Deus, a intenção do seu coração, os propósitos que o Senhor tem. Por isso, nesta noite, nós queremos te louvar, te bendizer, te exaltar. E em especial a família do teu servo Tarcísio. Que as bênçãos do Senhor, que não causam dor nem sofrimento, estejam derramadas sobre a vida dele, sobre a vida da sua família. Nós te louvamos, Senhor, porque esta família é uma família de servos do Senhor. Nós queremos agradecer pela vida da Priscila, que o Senhor tem usado com seus dons e talentos para servir ao Senhor. Nós queremos agradecer pela vida do Arthur, que tão pequenino ainda, mas já tem a alegria de louvar, de servir ao Senhor. Que ele continue crescendo em graça diante de Deus e dos homens. E que seus pais, cada vez mais, sejam, ó Deus, abençoados pelo Senhor com sabedoria, com conhecimento, com entendimento, para instruir Arthur, continuar instruindo nos caminhos do Senhor. Abençoa a vida do teu servo, Tarcísio, que ele continue sendo uma bênção em tuas mãos, para realizar a tua boa, perfeita e agradável vontade. Nós queremos agradecer pela equipe que aqui esteve durante todo o dia trabalhando, pela vida, Senhor, de Emily, de Nayara e de tantos outros que aqui estiveram, todos que aqui estão nesta noite. Que o Senhor esteja também com as suas bênçãos, com a bênção do Senhor estendida sobre cada um de cada jovem. E como aqui orou teu filho, que cada jovem aqui possa frutificar, para abençoar outras vidas. Venha produzir frutos, frutos dignos de arrependimento, frutos que permaneçam para a vida eterna, frutos que glorifiquem ao Pai que estás nos céus. Agora, Senhor, pedimos a bênção do Senhor para a nossa ida, para os nossos lares. Abençoa cada irmão aqui, leva-nos em paz. Repreende, Senhor, em nome de Jesus, toda investida do maligno contra as nossas vidas. É o que nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus abençoe a todos.